Salve, salve, acadêmicos da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, e vamos aqui começar aí a tratar sobre a incidência do IBS da CBS. Mas a gente já não viu, professor? Então, mais ou menos. Né? A gente viu ali os conceitos fundamentais no módulo anterior, né? A gente viu, né, os tipos de bens, serviços que podem ser objetos de uma operação, né, bem material, imaterial, serviço. A gente viu ali o conceito de fornecimento, né, e os agentes, né, as pessoas envolvidas ali, né, nesse fornecimento, fornecedor, o adquirente, o destinatário, né, e a gente viu, né, que pode o adquirente ser uma pessoa, o destinatário outra, né, até dei o exemplo, mas eu posso ter uma situação em que o adquirente e o destinatário são a mesma pessoa. Tá? Mas qualquer operação, envolvendo bens e serviços, vai ser tributada pelo IBS e pela CBS? Porque se fosse assim, né, imagine eu na rua, né, eu cheguei aqui, saí do mercado e veio uma pessoa me pedir esmola, né? E aí eu fiquei com dó, né? Fui ser uma pessoa caridosa, tá aqui. Eu vou te dar essa garrafa de água, peguei ali um pacote de pão, né? E entreguei, né? É, o que eu poderia entender isso como uma operação com bem material, uma operação, estou transferindo inclusive a titularidade. Peguei um bem que era meu, né? Estava na minha posse e dei para a pessoa, né? Mas isso não é oneroso, professor. Isso você doou, você fez uma caridade. Isso não estaria sujeito ao IBS e à CBS. Né? Ué, tem que ficar claro, né? Onde que está escrito que não há incidência, não haveria incidência do IBS e CBS nessa situação. Né? Por exemplo, transferência de mercadoria entre um estabelecimento para outro do mesmo titular. Né? Há aí uma operação envolvendo essa situação. Eu vejo como uma operação, né? Uma operação em que eu transfiro um bem, né, de um local para o outro. Quando eu falo operação, pessoal, a gente não pode utilizar as mesmas ideias lá do ICMS. Precisa ter circulação jurídica, né? Precisa ter circulação jurídica, efetivamente ter uma transferência de titularidade. Não, a gente não adota mais, não adota mais o conceito de circulação, mas o conceito de operação. Uma operação com bem, né? E não precisa nem ser mercadoria, uma operação com bem. Operação com bem. Né? Eu tenho aí uma operação com bem, uma operação com bem material e imaterial. Então veja que a Constituição simplesmente fala isso, e o que a gente viu é exatamente isso. Né? Agora a gente vai ver outros requisitos, né, para que haja a incidência do IBS e da CBS. Então vamos lá. Então olha aqui, operações tributáveis. Operações tributáveis. Olha aqui, operações onerosas. Aqui o legislador traz já a onerosidade. Por quê, pessoal? Porque a gente está numa tributação sobre o consumo. Né? Então, se eu estou numa tributação sobre o consumo, a gente pressupõe a onerosidade. Né? Então, você vai no supermercado, você vai lá consumir uma garrafinha de água, comprou uma garrafinha de água, comprou pão, comprou feijão, você vai pagar o supermercado. O supermercado ali, ele quer lucro, né? Ele não quer dar, ele não quer oferecer e fornecer isso de forma gratuita. Ele não é uma entidade assistencial, não é instituição de caridade, não, ele quer oferir lucro, ele quer comprar por um preço e vender por um preço maior, né? E oferir lucro com isso, né? No final lá ter lucro para distribuir com os sócios e é isso, né? É assim que as pessoas, né, os empreendedores sobrevivem. Então, no contexto do consumo, a gente tem a ideia da onerosidade. Então, aquele exemplo que eu dei, eu tenho uma operação realmente, né, com bem material. Eu ofereci, eu forneci ali, eu entreguei por um, por um, por um
por um mendigo na rua, né? Uma água, um pacote de pão, né? Só que nesse caso, né? Nesse caso, não há onerosidade, né? Não está dentro do contexto, né, de um consumo. Simplesmente, né, forneci para ele ali, né, uma água. Né? Isso não está no contexto do consumo. Né? Eu não cobrei nada dele, né? E nem pretendia. E nem pretendia. Da mesma forma, eu tô no metrô, alguém lá tá cantando uma música, eu gostei, e passo o meu Pix e dou R$ 50 pro cara, eu gostei, o cara canta bem. Né? Então, isso significa que essa pessoa que está cantando ali no metrô, ela me forneceu o serviço, ela tem que emitir um documento fiscal. Não, eu não era obrigado a pagar ela R$ 50. Eu paguei os R$ 50 por uma mera liberalidade. Né? Nesse caso aí, não há aí uma operação no contexto de consumo, né? Ela não me prestou ali um serviço, né? Não prestou um serviço. Eu paguei porque ela quis, ela está lá se apresentando, né? É, é, ela apareceu lá no metrô e ninguém é obrigado a pagar ela. Ela está se apresentando, quem gostar paga, quem não gostar não paga, né? Enfim, tá? Então, operações onerosas. Né? E como que eu defino a onerosidade? É quando há pagamento em dinheiro? Não, é quando há uma contraprestação. Pode ser em dinheiro, até já comentei em aula anterior. Pode ser por meio da entrega de outro bem, né? Quando eu tenho uma permuta, uma troca, né? Eu posso pagar ali a entrega de um determinado bem, né? A aquisição de um determinado bem por meio da prestação de um serviço. Até dei em vídeo anterior o exemplo, né, de que um pai de um aluno paga a escola por meio da prestação de um serviço advocatício. Né? Isso não desnatura a ideia ali que a escola fornece serviço, né, para a filha dele, né, como destinatário, e ele adquirente, porque é ele que paga, né? Nesse caso aqui, a onerosidade não é somente quando há pagamento em dinheiro, é quando há algum tipo de contraprestação. Só que a Lei Complementar 214 traz aí algumas situações em que mesmo operações não onerosas serão tributadas. Né? Só que aqui, o legislador falou, olha, aqui a gente vai elencar uma lista taxativa, exemplos, né, que vão formar uma lista, né, e somente essas situações, né, essas operações não onerosas previstas expressamente nessa lei complementar serão tributadas. Então aqui, se não houver previsão expressa na lei complementar, eu tenho uma operação não onerosa, não vai haver incidência do IBS e da CBS. Então, regra geral, precisa ter onerosidade. E como que eu defino, como que eu caracterizo a onerosidade? A existência de uma contraprestação. Pode ser em dinheiro, ou pode ser por meio da entrega de um bem, ou de um serviço, uma prestação de um serviço. Né? Só que eu posso ter situações excepcionais, previstas expressamente na lei complementar, em que eu tenha operações não onerosas que serão tributadas pelo IBS e pela CBS. Tá? E aí que, vamos lá. Né? Vamos lá. Aí depois a gente volta nessa questão das operações não onerosas, né, para analisar as situações que estão expressamente previstas na lei complementar. A gente faz isso no vídeo anterior, no próximo vídeo, tá? Né? Então tá aqui, ó, definição de operação onerosa. Então considera-se operação onerosa qualquer fornecimento com contraprestação, né, aquilo que eu coloquei. E aqui ele vai dar exemplos, né, de operações onerosas. Então, por exemplo, uma alienação de um bem. Eu vou lá, né, celebro um contrato de compra e venda, né, então eu vou adquirir um bem, vou adquirir um veículo, eu vou no supermercado, vou adquirir ali alimento, e eu vou pagar por isso. Né, e eu vou pagar por isso. Então, por meio de um contrato de compra e venda, que eu adquiro um bem. Então, o supermercado me aliena ali essas mercadorias. Eu posso ter uma troca, uma permuta. Né? Então, por exemplo, eu estou vendendo meu veículo, né? E a outra pessoa falou, olha, eu tenho um outro veículo, vamos trocar? É mais ou menos o mesmo preço, eu gostei do seu, acho que você gostou do meu, vamos trocar? Né? Então eu tenho aí também uma operação onerosa.
Quando eu tenho uma permuta entre dois bens, por exemplo, é bastante comum permuta entre imóveis, né? Vai haver também a incidência do IBS da CBS. É porque eu estou utilizando um bem como meio de pagamento para o bem que eu estou adquirindo. Então, estou adquirindo. Então, imagine o João, que tem um carro, né, e a Maria tem outro carro. Então, o João vai pagar a aquisição do carro da Maria por meio da entrega do seu carro. Então houve aí uma permuta. Então eu tenho aí operações onerosas. Eu tenho operações onerosas. A permuta não é uma operação gratuita. Ah, não teve dinheiro. Eu só paguei entregando um outro bem que eu tenho. Né? Então há sim onerosidade. Vai haver em cada perna da permuta, né, em cada parte aí da permuta, vai haver a incidência aí do IBS da CBS, porque eu tenho aí duas operações distintas, tá? Né? A dação em pagamento, né? Então bastante comum, por exemplo, né, uma pessoa me emprestar dinheiro, né? Falou, olha, tô te emprestando 100 mil, daqui 6 meses você me paga. Aí eu chego para ela e falo, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu posso pagar por meio da transferência de um imóvel que eu tenho? Né? Ah, pode. Então, tá vendo a dação em pagamento, né, por meio da entrega de um bem. É como se a pessoa que me emprestou o dinheiro estivesse adquirindo esse bem imóvel, né, só que eu paguei antecipadamente. Né? E a gente sabe, né, que a alienação de bem imóvel, né, a transferência de titularidade de bem imóvel, também vai estar dentro do campo de incidência do IBS à CBS. Né? O imóvel é um bem material. Né? Então não é somente os bens materiais, os bens móveis materiais que serão tributados, né, como ocorria lá no ICMS, né, no caso de mercadoria. Não, os bens imóveis também são bens materiais, então eles também, né, estarão aí dentro do campo de incidência. Né, alienação de imóvel, locação de imóvel também, né, dentro aí do campo de incidência do IBS e da CBS. Ok? Né? Ele coloca aqui outro tipo de operação onerosa, locação. Né? Então eu posso ter a locação de um veículo, né, e a locação de um imóvel, né, a locação de qualquer equipamento, de qualquer bem móvel. Né? Falou, pô, mas professor, mas isso é tributado? Né? Hoje não, né? A locação de bem imóvel não é tributada nem pelo ICMS, porque não há circulação, né, de mercadoria, não há transferência de titularidade, e nem é tributado pelo ISS, porque não está na lista, não é considerado como obrigação de fazer. Só que no contexto do IBS-CBS, locação de um equipamento, locação de um veículo, locação de um bem móvel, é uma operação com bem material. Então vai sim ser tributado e é um tipo de operação onerosa. Né? Você aluga um veículo e paga por isso. Né? Mesma coisa a locação de imóvel. Né? Pessoal, a locação de imóvel vai ter um regime específico de imóveis, né? Em que nem sempre a gente vai ter incidência do IBS e da CBS na locação. Né? Especialmente quando a gente está falando de pessoa física. Tá? Pessoa física, nem sempre vai haver incidência do IBS e da CBS. Nem sempre uma pessoa física que aluga o imóvel vai ser contribuinte do IBS e CBS. Mas daí a gente explica melhor, a gente analisa melhor quando a gente for estudar, né, esse regime específico. Vai ter um módulo específico aqui, né, de regime específico. Módulo específico de regime específico, aí vai ter lá a parte de imóveis. Mas locação de imóvel é sim tributado pelo IBS e CBS. É um tipo de operação onerosa. Né? Tem onerosidade, você paga, né? Você paga aí. Porque se não houver pagamento, não é aluguel, né? É comodato. Alguém que te emprestou para usar um imóvel a título gratuito, aí é comodato. Né? E o comodato aqui não tá como uma operação não onerosa, né? Exceto se houver aí um abuso de forma, você verificar que efetivamente não é um comodato, né? Não é gratuito. Mas enfim, mas aí é outra história, tá? Então, tem outro ponto aqui, que é o licenciamento, a concessão e a cessão de direitos. Então, a gente até viu, né? Licenciamento, direito de uso de software. Licenciamento de software. Né? Então, você adquire a licença lá do Office 365, ou de algum software, do Adobe Acrobat Reader Pro, e aí você paga ou uma mensalidade ou paga um valor
né? Então aí vai haver também a incidência do IBS e da CBS. Então aí está havendo um fornecimento de um bem imaterial, no caso aqui um direito, né? A cessão de direito de uso de marca ou de imagem também, né? Ninguém cede a imagem de graça, né? Ninguém cede o direito de usar a sua marca de graça, a onerosidade. A onerosidade. Então aí também vai haver a incidência aí do IBS e da CBS. Né? A outra situação aqui é o mútuo, né? Mas o mútuo oneroso, tá? O mútuo oneroso. Por quê? Porque eu posso celebrar um contrato de mútuo, por exemplo, com meu irmão, e emprestei para ele 50 mil. E ele vai me devolver os mesmos 50 mil daqui 6 meses. Né? Esse contrato de mútuo não é oneroso, é um mútuo gratuito, né? Não houve a cobrança de nenhum encargo. Eu emprestei para ele 50 mil, ele vai me devolver os mesmos 50 mil, eu não cobrei juros. Ah, não cobrei juros. Mas eu posso celebrar um contrato de mútuo com um amigo meu, né? Falar, ó, tô te emprestando 50 mil, pô, mas né, daqui um mês, daqui um ano, você vai me pagar 50 mil mais uma taxinha ali, né? Pô, é um dinheiro considerável, não vou dar de graça. Você é meu amigo, mas nem tanto, né? Não é meu pai, nem meu irmão, né? Então eu vou te cobrar um determinado valor ali, um jurozinho, tá? Então veja, aí eu já tenho mútuo oneroso. Aí esse mútuo, né, que há aí uma onerosidade, é cobrado um encargo, né? Então é, o mutuário vai devolver os 50 mil, seu amigo, mais 5 mil. Então, obviamente, esses 5 mil é indicativo de onerosidade. Então, vai haver aí, nesse caso, a incidência do IBS e da CBS. Tá bom? Então, vamos seguir aqui, pessoal. Então, olha aqui, operações de empréstimo com contraprestação. Tá? É esse encargo aí. Se for gratuito, aí, obviamente, estaria fora do campo de incidência do IBS, CBS por ausência de onerosidade. A gente vai ver, né, que mútuo gratuito não tem previsão expressa, não está no rol lá das operações não onerosas que seriam tributadas pelo IBS e pela CBS. Tá bom? Aqui, pessoal, doação com contraprestação. Né? Muitos olham e falam, pô, doação, não está lá no campo de incidência do ITCMD, pessoal. Então, é que a doação mesmo, aquela que é uma mera liberalidade, por exemplo, você doou 100 mil reais para uma instituição de caridade. Pronto, você doou. Você não exigiu da instituição de caridade nenhum tipo de contraprestação. Foi uma mera liberalidade. Né? Ou você até pode ter efetuado uma doação com encargo. Falar, olha, instituição de caridade, eu estou te doando esse dinheiro, mas eu quero que você construa, né, uma nova unidade naquele terreno lá que você tem. Então use esses 100 mil, né, para construir uma nova unidade para você atender pessoas carentes. Então você colocou um encargo nessa doação, mas não é um encargo, né, que beneficia diretamente o doador. Então, aí, nesse caso, essa doação também não está aqui como uma operação onerosa. Na verdade, essa hipótese aqui, pessoal, é para evitar aqueles planejamentos tributários em que, na verdade, eu tenho uma compra e venda, eu tenho uma prestação de serviço disfarçada de doação. Então você fala que é doação, mas na verdade você vai ver que não é uma doação. Há uma contraprestação por detrás em benefício do doador. Né? Então, obviamente, aí eu teria sim uma operação onerosa. Por exemplo, imagine um escritório de advocacia que doa 50 mil reais para uma associação brasileira de direito tributário. Né? Uma associação aí da área de direito tributário, que realiza algum tipo de congresso todo ano, tal. Fala, olha, eu vou te doar 50 mil. Fala, pô, então não incide IBS, CBS. Aí você vai ver que essa doação tem uma contraprestação em benefício ao suposto doador. Ele doador, esse escritório de advocacia, exige que essa associação, quando for fazer o congresso, estampe, em destaque a marca desse escritório de advocacia. Então veja, há uma contraprestação clara nessa doação em favor do doador. A veiculação da marca do escritório num grande evento, aí, num grande congresso de direito tributário. Então, nesse caso, essa doação vai ser tributada, porque é uma doação com contraprestação. Ok? Tá? Então, não confunda doação com contraprestação. Inclusive, é bastante criticado isso, tá?
Porque doação, não existe doação com contraprestação. Na verdade, o legislador quis aí criar uma norma anti-elisiva, né? É uma doação que, na verdade, que na realidade, a gente tem aí uma compra e venda, uma prestação de serviço, tá bom? Né? Um outro caso aqui são os direitos reais, né? Direitos aí vinculados a bens móveis ou imóveis. Então, por exemplo, direito real de usufruto. Eu tenho um imóvel, né, mas eu não vou vender esse imóvel. Né? Eu vou instituir em benefício do João um usufruto. Né? Ele vai poder usar e fruir aí desse imóvel. E eu vou cobrar por isso. Né? Eu vou cobrar por isso. Porque se eu não cobrar, obviamente, né, não vai haver incidência. Por isso está aqui, ó, instituição onerosa de direitos reais. Né? Então aqui haveria uma certa sobreposição lá com a incidência do ITBI, né? Com o campo de incidência do ITBI. Então, tanto a alienação de imóvel, né? Que a gente viu, alienação, compra e venda, se for imóvel, vai haver aí uma certa sobreposição com o ITBI. E aqui também, né? Instituição onerosa. Né? Se a gente estiver falando de direitos reais de imóveis, estou instituindo onerosamente aí um direito real, um direito real de superfície, um direito real de uso, um direito real de usufruto, né, em nome de um terceiro, vai haver incidência do IBS da CBS. Óbvio, isso também lá vai estar no regime específico de imóveis, tá? Quando a gente estiver falando de direito real sobre um imóvel. Tá? Porque quando a gente fala de direito real, a gente está falando de um direito sobre uma coisa. E essa coisa pode ser um imóvel ou um bem imóvel. Tá? Então, é isso. E a gente tem aqui o arrendamento, né, que é muito próximo a uma locação. Né? E a gente pode ter arrendamentos regulados pelo direito civil, o arrendamento mercantil, que inclusive vai ter um regime específico. Né? O arrendamento mercantil, normalmente, ele está no âmbito do sistema financeiro, e aí ele vai estar lá dentro do regime específico lá do serviço financeiro. Vai ter uma parte lá específica, com regras específicas sobre arrendamento mercantil. Mas a gente também tem outros tipos de arrendamento que não estão lá no âmbito do regime de serviços financeiros. Tá? Então, por exemplo, arrendamentos de imóveis rurais, que não são arrendamentos mercantis, são regulados por uma lei específica, né, que não envolve ali instituições financeiras. Aí a gente vai ter um arrendamento, né, de imóveis rurais, por exemplo, que vai estar lá dentro do regime específico de bens imóveis. Tá? Então aqui qualquer tipo de arrendamento, inclusive arrendamento mercantil. E a prestação de serviço. Tá? Então você vai lá no médico, o médico te atende, você vai no advogado, ele te atende, te defende aí no Poder Judiciário, um contexto de alguma ação judicial e cobra por isso. Né? Então, normalmente uma prestação de serviço há onerosidade. Né? Quem presta o serviço, quem fornece o serviço, cobra por isso, e aí, obviamente, vai estar no contexto aí da incidência do IBS e da CBS. Ok? Então, um ponto, deixa eu só ver aqui. Um ponto antes de a gente encerrar, pessoal. Essa parte aqui ele é bem importante porque difere um pouquinho do raciocínio que a gente tinha no ICMS. Né? Então, deixa eu falar um pouquinho com vocês aqui. Qual que era a lógica do ICMS, pessoal? A existência da habitualidade. Habitualidade ou volume, né, que evidenciasse aí destinação comercial ou habitualidade. Né? Óbvio que em algumas situações você não exige habitualidade na importação, na aquisição ali no âmbito de uma licitação, no âmbito de um leilão, você não exige habitualidade ou volume. Né? Mas a regra geral, no caso do ICMS, eu preciso ter habitualidade. Né? Eu preciso ter habitualidade, eu preciso ter uma frequência, né, uma certa frequência no exercício daquela atividade para que haja incidência, né, do ICMS. Então, por exemplo, eu pego essa garrafinha, né, eu comprei 5 na padaria hoje, acho que eu exagerei. E aí eu cheguei na rua e falei, olha, você quer comprar essa garrafinha aqui? Eu vendo pela metade do preço. Aqui na padaria sai por R$ 4, eu te vendo a R$ 2. A pessoa, opa, tá aqui, R$ 2 para você. Né? Você virou contribuinte do ICMS? Não, você não faz isso com habitualidade. Você fez isso e amanhã você não vai fazer. Sei lá quando que você vai fazer. Então você não é contribuinte ali do ICMS. Não faz isso de forma habitual. Tá? Um outro ponto.
Você pega, por exemplo, o sofá da sua casa. Né? Você pega o sofá da sua casa e vende para o seu vizinho. Né? Há incidência do ICMS? Falou, pô, professor, isso é mercadoria. Não, isso é bem. Por que, que não é mercadoria? Por quê, pessoal? Porque para que isso seja mercadoria, isso tem que estar dentro do contexto de uma operação mercantil com intuito lucrativo. Né? Então a diferença de bem e de mercadoria depende do contexto. Né? Esse mesmo sofá, se estivesse numa loja que vendia coisas usadas, ia ser tratado como mercadoria. Da mesma forma que um veículo usado no pátio de uma concessionária é tratado como mercadoria. Mas esse mesmo veículo usado, se é você que vende diretamente para um amigo seu ou para um parente seu, isso não é tratado como mercadoria, isso é um bem. Né? Isso é um bem. Então, nesse caso aí, não há incidência do ICMS, porque eu tenho uma operação com bem, não com uma mercadoria. Né? Então, você pega uma indústria que vende um bem seu do seu ativo imobilizado, não está no estoque. Ela não costuma comprar e vender equipamentos. Né? Ela pegou um equipamento para produzir outros produtos. Aí esses produtos, ok. Né? Ela tem a intenção de comprar insumos para produzir outros produtos e vender. Aí ok. Né? Mas esse equipamento não, para ela é um bem, não é uma mercadoria. Ela não sai comprando e vendendo equipamento industrial, né, de forma habitual. Inclusive, quando ela adquiriu esse equipamento, ela registrou na sua contabilidade no ativo permanente, no ativo não circulante. Né? E aí, quando ela for vender, né, não vai haver incidência do ICMS, porque isso não é uma mercadoria, isso é um bem. Só que agora, pessoal, no contexto do IBS, eu não tenho mais um imposto, né? Tanto o IBS e uma contribuição, né? Vou falar imposto aqui. Não tenho mais um tributo, né, que tem como objeto uma mercadoria. Então pode ser um bem. Né? Então para o IBS, uma operação com bem vai ser tributada, desde que haja onerosidade. Né? Então essa indústria, pessoal, né? Essa indústria que vende esse equipamento, ela vai, obviamente, né, ter que pagar IBS, vai haver incidência. Por quê? Porque o IBS, pessoal, incide sobre operações com bens. Né? E esse equipamento, mesmo que ele seja registrado no ativo imobilizado, quando a indústria for vender, ela vai, né, ter que pagar o IBS e CBS. Né? Diferentemente no caso do ICMS, que aí ela não havia incidência, né, desse imposto. Né? E um outro ponto, óbvio, né, no contexto aí, quando a gente está falando de um contribuinte, a indústria é um contribuinte do IBS da CBS. Mas no momento que eu pego uma pessoa física que vende o seu carro usado para uma concessionária, ela não é contribuinte do IBS da CBS. Né? Ela não exerce, ela não desenvolve nenhuma atividade econômica, ela não. A gente vai ver isso, que isso é um critério lá que define sujeito passivo, né? Define contribuinte do IBS da CBS. Ela não exerce isso de forma habitual. Né? Ela não exerce de forma habitual ou em volume que destine o comércio. Mas veja, a habitualidade não é o único critério que define a sujeição passiva, que define a incidência do IBS. Eu posso ter o fornecimento de um bem que eu não compro e vendo de forma habitual, né? Mas está inserido dentro do contexto de uma atividade econômica. Né? Ele já é contribuinte do IBS da CBS. Né? Então aí que surge essas duas situações aqui. Ó. Operações com ativo não circulante, é o exemplo que eu dei de uma indústria que vende um equipamento. Né? No contexto do IBS da CBS vai haver incidência. E o outro caso é atividade econômica não habitual, inclui operações mesmo quando não fazem parte da atividade principal do contribuinte. Então veja, a gente está falando de uma situação aqui em que eu tenho uma empresa que é uma pessoa que já é contribuinte do IBS da CBS. Então, por exemplo, um supermercado, ele já exerce como atividade principal uma atividade econômica, que já é tributado pelo IBS e pela CBS. Mas uma vez por ano, esse supermercado faz um evento de imersão e presta serviço de consultoria, mentoria para outros gerentes, gestores de outro supermercado. Então veja, essa atividade aí de fornecer serviço, de consultoria, de mentoria,
né? Não é a atividade principal da empresa. Ela não exerce isso de forma habitual. Mas isso não interessa. Está sendo feito por um contribuinte, né, que está realizando uma atividade secundária, que ele realiza eventualmente de forma não habitual, mas vai ser, mesmo assim, tributado pelo IBS, pela CBS. Né? Porque está dentro no contexto de um contexto maior de atividade econômica. Eu já tenho aquela empresa como contribuinte, ela já é um supermercado. Ok? Então, o legislador quis deixar bem claro essas duas situações, pessoal, para não ter discussão, para não ter brecha nenhuma. Realmente o IBS e CBS incidir em todas essas situações. Ok? Então, era isso, né, que eu queria tratar. Acabei me estendendo, mas é um assunto aí que realmente tem vários detalhes que merecem ser discutidos, principalmente trazendo exemplos. Tá bom? Então é isso. Vamos ficar por aqui. E a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.